Som. Boa noite a todos, paz do Senhor, amém? Quero dar bem-vindos a todos os irmãos e me alegro também com essa boa notícia do acampamento, né? Que nós tivemos uma boa surpresa, uma resposta de Deus, amém? E nessa noite nós vamos estar meditando um pouquinho na palavra de Deus, uma das minhas passagens favoritas, uma que fala sobre os tempos do fim. Mateus capítulo 24. Abra sua Bíblia aí, deixa aberta. Vamos estar passeando por algumas passagens. E antes de a gente começar a ler, eu pensei numa ilustração. É uma ilustração bem simples, a ilustração do extintor. Para que serve um extintor num estabelecimento? Por exemplo, a gente tem um extintor ali. Imagina um local que está pegando fogo e esse extintor está vencido ou não funciona. O que a gente faz, né? Começa a buscar um negócio de água, pega a caixa d'água, sei lá. O final dos tempos é semelhante a isso, né? Com muita simplicidade. Se a gente não conhece os tempos do fim, se a gente não entende nada disso que Jesus falou que iria acontecer, quando começar a acontecer o que Jesus falou que iria, é como se a gente tivesse sem arma nenhuma para combater o incêndio, né? Então, Jesus, nessa passagem aqui de Mateus 24, ele vai tá dando instruções, tá, na verdade, dando vários sinais. Eu apontei aqui, vou passar para os irmãos, vários sinais que Jesus deixou para a gente estar preparados, para que a gente não seja pego de surpresa quando isso começar a acontecer, o que ele falou que iria acontecer, né? Mateus capítulo 24, vou estar lendo a versão ao meio da revista atualizada, ARA. Essa passagem que Jesus fala aqui aconteceu no momento que Jesus estava saindo do templo. No versículo 1 fala assim, vou ler esses primeiros versículos. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Algumas semanas atrás, talvez alguns meses atrás, eu tinha pregado sobre Marcos, capítulo 13, que fala também dessa situação, né? Lembrando que os evangelhos, né, que estão na Bíblia aqui, eles contam a mesma história, né, de pontos diferentes, né, de pontos de vista de apóstolo diferente, né, mas todos eles estavam ali com Jesus e viram acontecer aquilo. Então, em outras passagens aqui em Lucas capítulo 21 também conta essa história que Jesus estava com os discípulos e Jesus deu a mesma mensagem para eles, né? Mas o capítulo 24 de Mateus tem algumas coisas importantes que a gente precisa saber. E por que os discípulos falaram aquilo para Jesus, né? Nossa, o que eles falaram aqui? Aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Naquela época, a maneira como eles construíam as coisas eram para durar muitos anos, né? Haja vista, até hoje existem construções, por exemplo, lá na Grécia, né, a Acrópole, né, a cidade na parte alta, aquelas tipo anfiteatro, né? Aquelas arquibancadas lá onde tinha discursos, até hoje dura isso aí em Roma, né? Aquela arena, né, de Roma é preservada uma boa parte até hoje, né? Eles estão reconstruindo, inclusive. E esse templo aí que Jesus, né, nessa situação estava, tinha sido restaurado por Herodes, né, que era um rei, que Deus tinha usado ele para fazer isso.
né, restaurar aquele templo lá para adoração a Deus, para oferecimento de sacrifícios, e era um templo, né, gigantesco, com pedras maciças, brutas. Era um negócio para fazer Herodes ficar na história do mundo, e realmente ele ficou, né? Esse rei Herodes foi ele que patrocinou e deu suporte para aquilo, né, para que fosse construído. Então era uma construção fenomenal. Se não tivesse sido destruída no ano 70 depois de Cristo, provavelmente estaria em pé até hoje, né? Lembra das pirâmides do Egito, né? As pirâmides do Egito, se for lá no Egito, está até hoje lá. É claro que as pedras elas vão se desgastando com o tempo, mas era para estar até hoje em pé. Mas a gente vê aqui agora nos primeiros versículos, no versículo 2, né, Jesus fala: ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Aqui a gente vai ver uma característica de Jesus, uma característica importante de Jesus, o fato dele ser profeta, né? Talvez a gente observa a vida de Jesus por vários pontos de vista. Ele era uma pessoa que curava, né? Ele, na verdade, ele né? Continuou sendo. Mas a gente estudando a história de Jesus, a gente vê que ele era um profeta, falava o que estava para acontecer. A gente lembra a história da mulher samaritana do poço, né? Vocês lembram da história que ela estava com sede e Jesus chega lá, e Jesus também estava com sede, pede água para ela e ela fala a história lá, né? Você lembra que dá-me água para que eu não tenha mais sede, tudo mais. Jesus revela a vida dela, Jesus revela sem conversar com nenhum conhecido dela, que ela tinha outros maridos. Jesus expõe a vida dela, né? E mostra a salvação. Nesse caso aqui, Jesus, ele fala o que iria acontecer com esse templo suntuoso que eu acabei de falar para os irmãos, né? E isso, 37 anos mais ou menos, depois que ele falou, aconteceu. Né? No ano 70 depois de Cristo, vieram os romanos e destruíram tudo, né? Saquearam o templo, levaram embora as coisas de valor, ouro, os vasos preciosos, levaram tudo embora. E isso prova, né, que Jesus realmente era o bom profeta, né? Quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente vê Deus falando com o povo dele. Como que a gente poderia identificar um bom profeta, um profeta verdadeiro de um falso profeta? Vá comigo lá em Deuteronômio, capítulo 18. Versículos 21 e 22. Se disseres no teu coração: como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta palavra que o Senhor não disse, com soberba falou tal profeta, não tenhas temor dele. Ou seja, se aquele profeta tivesse falado uma palavra, uma profecia, e isso não tivesse sido cumprida, Deus tinha falado aqui através de Moisés, né? Não tenha medo desse profeta, não tenha medo. Mas aqui, voltando para o nosso texto, o que Jesus falou, que o templo seria destruído, não sobraria pedra sobre pedra, aconteceu, né? 37 anos aproximadamente, depois que Jesus falou isso,
o templo foi destruído, que continuando a nossa passagem, né, no versículo 3, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Aqui os discípulos, né, depois que Jesus falou essa profecia acerca da destruição do templo, eles ficaram curiosos com o que Jesus queria dizer, se tinha a ver com o final dos tempos de verdade, ou era somente uma assolação sobre o povo de Israel. Então, Jesus sai do templo, vai para o monte, e os discípulos começam a perguntar para ele, e aí sim ele começa a explicar. Os discípulos eles quiseram ouvir, né, do mestre qual que era a verdade, né, sobre o final dos tempos, já que ele era um profeta. Seus discípulos queriam saber os sinais da sua vinda e do final dos tempos. Então o mestre ele começa explicando os sinais, a gente vai ver que sinais são estes. Mas antes desses sinais vem uma advertência, versículo 4, diz assim: e lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Essa é uma advertência bastante importante. Vede que ninguém vos engane. Em outra versão, abrir aqui. A versão Almeida 21 fala assim: tende cuidado para que ninguém vos engane. A versão original fala assim: fique na sua guarda. Não sei quantos aqui gostam de luta, de MMA, dessas coisas. Nas lutas de MMA, sempre o árbitro fala, né? Protect yourself at all times. Se proteja a todos os tempos. Ou seja, você não pode ficar com a guarda baixa e ir para a luta, senão vai tomar, né, um cruzado, um uppercut, como aconteceu com o Anderson Silva. Não sei quem gosta de luta aí no UFC 162, ele estava brincando, fazendo firula, com a mão para baixo, assim, de repente tomou um do Weidman e pum, acabou a hegemonia dele, né? O que Jesus fala aqui, simbolicamente, é a mesma coisa, né? A gente não pode deixar nossa guarda baixa, espiritualmente falando, sobre o final dos tempos, né? Jesus vai nos advertir aqui através de vários sinais que vão acontecer, né? E se a gente não observar esses sinais, ficarmos com a nossa guarda baixa, espiritualmente falando, desatentos, né, como o povo da época do dilúvio atuou, como agiu, né, não deram ouvidos a Noé, vai vir o fim com tudo. Então o que Jesus fala, né? Mantenha a sua guarda para que ninguém se engane, né? Se proteja, tende cuidado para que ninguém vos engane, porque vai vir enganadores para te enganar, né? Versículo 5 ele fala: porque virão muitos em meu nome, né? Versículo 5 fala: virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Vai vir na época que Jesus determinou para que seja o fim, pessoas se dizendo eu sou o ungido de Deus, eu sou o Messias. Talvez você tenha uma dúvida em relação a isso, mas Cristo é simplesmente a palavra que significa aquele que é ungido de Deus, né? Em hebraico é Messias, é conhecido como Messias, e em grego é o Cristo, né? Então é aquele que é ungido de Deus, e no final dos tempos vai aparecer pessoas falando eu sou o ungido de Deus, acredita em mim, né? E Jesus falou: vede que ninguém vos engane. Primeiro sinal, falsos cristos, né? O primeiro sinal que Jesus deixou para a gente. O segundo sinal, guerras e rumores de guerras. Versículo 6, certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim.
Hoje em dia, né, a gente é bombardeado com informações assim, né? Foi com a questão da Ucrânia, né, pouco tempo atrás, né, ameaça de guerra, né, um pouco mais atrás havia ameaças do Kim Jong-un lançar mísseis sobre os Estados Unidos, e sempre tem acontecido isso, né? Mas Jesus fala, isso é necessário assim acontecer. Versículo 6, mas ainda não é o fim. Versículo 7, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então, sinal 2 que eu estou passando aqui para os irmãos, guerras e rumores de guerras. Quando a gente vê a tecnologia que avançou hoje, podemos até ficar assustados, né? Um tempo atrás eu vi não sei se os irmãos viram, um robô, né? Parecia um cachorro assim, e ele tinha mobilidade tremenda, saltava, né? Imagine só se é criado um robô com uma metralhadora na ponta, como o filme do Exterminador, né? Não há nada difícil para o homem maldoso fazer, né? Pode fazer isso, mas Jesus fala aqui para a gente, né? Não tenha medo, ainda não é o fim, né? É necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Em terceiro lugar, o terceiro sinal que a gente vai observando aqui da palavra de Jesus, fomes e terremotos. Na história da Bíblia, essa era uma forma de agir de Deus. Fomes, abre a sua Bíblia em Isaías, capítulo 5. Versículos 13 e 14. Diz assim, portanto, o meu povo já está no cativeiro por falta de entendimento, e os seus nobres morrem de fome, e sua multidão de sede. Por isso, o Sheol aumentou o apetite e abriu totalmente a boca, e para lá descem a glória e a multidão, a pompa de Sião, e os que entre eles se alegram. O que estava acontecendo aqui? Deus estava castigando o seu povo pela desobediência a Ele, né? Então, a fome foi mandada por Deus para corrigir o povo, né? Em outra passagem também, capítulo 13 de Isaías também, versículo 6 até o 16. Chorai, porque o dia do Senhor está perto, virá como destruição do Todo-Poderoso, pelo que todas as mãos se enfraquecerão e o coração de todos os homens se derreterá. Ficarão desanimados, dores e aflições tomarão conta deles. Sofrerão como a mulher no parto. Olharão assustados uns para os outros, ficarão como o rosto vermelho. E já vem o dia do Senhor, dia horrível, com furor e ira ardente, para destruir a terra e dela exterminar os seus pecadores. As estrelas do céu e as suas constelações não deixarão brilhar a sua luz. O sol escurecerá ao nascer e a lua não fará resplandecer a sua luz. Punirei o mundo por sua maldade e os ímpios pelo seu pecado. Acabarei com a arrogância dos orgulhosos e abaterei a soberba dos cruéis. Farei os homens mais preciosos do que o ouro puro, sim, mais do que o ouro fino de Ofir. Portanto, farei estremecer o céu, a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos exércitos e por causa do dia de sua ira ardente. E como a corça perseguida, como a ovelha que ninguém recolhe, assim cada um voltará para o seu povo e cada um fugirá para a sua terra. Coisa pesada, né? É o que o Senhor disse. Em outra passagem, em Ageu, capítulo 2, versículos 6 e 7, diz assim, pois assim diz o Senhor dos exércitos, em pouco tempo farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, farei tremer todas as nações, as coisas preciosas de todas as nações serão trazidas e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Outra passagem também em relação a fomes e terremotos, está lá em Zacarias, capítulo 14, versículo 4.
Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está ao oriente de Jerusalém. E o Monte das Oliveiras será cortado pelo meio, do oriente para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte será retirado para o norte e outra metade para o sul. Então Jesus, dá esse sinal, na verdade sinais, que vão acontecer, fomes, terremotos. No versículo 8, fala que tudo isso é o princípio das dores. Ele faz essa comparação, com o parto de uma mulher, para que os irmãos que experimentaram isso, participaram, do parto, mulher, que teve um parto normal, sabe quando começa, as dores de parto, o nascimento está próximo, está chegando a hora de dar à luz. E da mesma forma, quando começarem esses sinais, nós vamos saber, que o retorno de Jesus está próximo. Quarto sinal que Jesus deixa, esse sinal é para nos provar, irmãos. Talvez um dos mais difíceis, perseguição. Versículo 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Serei odiados de todas as nações por causa do meu nome. Estaríamos nós prontos para sermos oprimidos, perseguidos, até mortos por causa do nome de Jesus? Um pouquinho antes, no Sermão do Monte, Jesus fala, lá em Mateus capítulo 5, versículos 10 a 12, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Nós não sabemos se cada um de nós, particularmente, vamos chegar a esse ponto de sofrer um martírio como os apóstolos sofreram, os discípulos da primeira geração de cristãos, Mas precisamos estar com nossos corações preparados para uma perseguição, para algo mais forte. Graças a Deus, nós vivemos numa nação livre, que é permitido adorarmos a Deus, permitimos reunir, mas não sabemos o futuro. Imagine, se do nada surge uma lei que muda a questão de culto no país, como, por exemplo, na China, onde é proibido uma igreja se reunir. O que a gente faria? Iríamos desistir da nossa fé? Será que, sob perseguição, iríamos abandonar ao Senhor? Faço essa pergunta para os irmãos. Em quinto lugar, o quinto sinal que Jesus deixou para a gente, está lá no versículo 10, diz assim: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Esse escândalo, a palavra significa você cair mesmo, cair da fé. A pessoa estava firme no caminho e de repente houve um mau testemunho de alguém e cai. Por isso que o nosso exemplo maior é Jesus. Vão haver escândalos, vão haver pessoas que envergonham o nome de Cristo, falam que são seguidores de Jesus, mas na verdade erram, falham, mas é importante que a gente siga ao Senhor. Amém? Sexto sinal: aparecerão profetas falsos que enganarão a muitos. A gente tinha falado de falsos cristos, mas aqui também ele reforça, no versículo 10, nesse tempo, 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. No versículo
12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Outra versão fala assim, que essa iniquidade seria uma ausência da lei, um fora da lei, digamos assim, né? Isso persistindo faz a pessoa desacreditar que existe justiça, né? A gente tem um exemplo em nosso país, claro, de pessoas que fizeram mal, atrocidades, mataram, crueldades, e dali pouco tempo saíram da cadeia e está tranquilo, né? E muitas pessoas acabam desanimando, desacreditando na justiça, né, disso. E aqui é isso que está falando essa passagem, né? Vai haver uma antinomia, uma ausência de lei mesmo. Ela vai ser tão terrível, essa ausência de lei, que o amor de muitas pessoas vai esfriar. Hoje a gente tem vivido uma onda, né, dessa pensamento anti-lei, uma cultura que eles nos Estados Unidos chamam de woke. É como se você... eu estou desperto, né? Traduzindo a palavra seria, eu estou desperto, então eu sou totalmente contrário a todo padrão bíblico, ocidental, patriarcal, né? Mas, na verdade, o que está fazendo essa cultura é bagunçar a cabeça dos jovens, né? É fazer com que tudo que Deus deu por todos os anos seja perdido. Nós temos visto, né, o mal triunfar e nos perguntamos, onde está Deus? Mas Jesus fala para a gente que devemos resistir até o fim. Versículo 13, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Versículo 14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. O 8º sinal é que o evangelho do reino será pregado por toda a terra habitada, né? Toda a extensão da terra será alcançada pelo evangelho. Agora começa um tempo difícil na terra. O 9º sinal é a abominação da desolação. O que é isso? Lá em Daniel, capítulo 9, versículo 27, Daniel é o primeiro que fala sobre isso. Então antes de entrarmos nesse tópico aqui, vários sinais Jesus já foi dando, né? Fomes, guerras, falsos cristos, falsos profetas, perseguição, ausência de lei, e agora vem a abominação da desolação, capítulo 9 de Daniel, versículo 27. Ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até a destruição determinada, que será derramada sobre o assolador. Isso foi uma profecia que Jesus falou, né, que parcialmente foi cumprida. Assim como Jesus falou e profetizou que o templo seria destruído, essa profecia de Jesus tem digamos assim, um duplo sentido, porque parcialmente foi cumprido anos antes, porque essa profecia que Jesus menciona, ele faz referência a Daniel. Ele aponta lá para trás para o profeta Daniel, né? Daniel que tinha profetizado sobre essa assolação da desolação. E
No período interbíblico, o que é isso? O período entre Malaquias e os evangelhos, ficou um silêncio de vários anos, né, uns 400 anos, sem haver profetas que eram usados por Deus para escrever, para profetizar. E nesse tempo, houve uma profanação do templo de Israel, né? Foi um rei maldoso que chamava Antíoco Epifânio, e esse rei, ele profanou aquele templo, ofereceu um porco de sacrifício, né? Lembrando os irmãos que naquela época eram somente oferecidos animais puros, segundo a palavra, né? Segundo a lei, que eram cordeiros, bois, mas o porco era considerado um animal impuro aos sacrifícios. Então, o que aconteceu? Esse Antíoco Epifânio, para profanar o templo, ele pegou o animal que era considerado imundo e sacrificou ali, profanou, né, aquele altar, né, e ocorreu uma profanação, uma perseguição contra os judeus, né, e Deus teve misericórdia, usou valentes ali para retomar, né? E essa história aí a gente consegue ver por livros que não estão na Bíblia, históricos, a gente consegue saber por causa disso, né? Livros de história paralela. Mas a verdade é que essa profecia de Daniel foi cumprida parcialmente com essa profanação, né, nesse templo aí. E também, no ano 70 depois de Cristo, quando o templo foi destruído pelos romanos, né? Os romanos, eles eram idólatras, eles, nos exércitos, na frente dos exércitos deles, eles andavam com um estandarte, cada estandarte deles representava uma divindade, né? Uma águia, eram vários animais que iam na frente ali, representando o Deus deles, né? E eles entraram, né, com esses estandartes, profanando também o templo de Israel. E então, parcialmente do que Jesus falou, que Daniel falou, foi cumprido ali. Mas também, essa é uma profecia que representa o final dos tempos, que é quem é? É o inimigo de Deus, é o anticristo, né? Aquele que vai vir para estabelecer um governo humano na terra, um governo espiritual humano, né? Mas a palavra de Deus fala que ele vai ser destruído pela palavra, pela boca de Deus, né? Pela espada que sai da boca de Jesus, né? Então, essa abominação da desolação, né, é um sinal que não é fácil de interpretar, né, como os outros sinais que eu falei, mas representam aquele que é um inimigo de Deus, né, o anticristo, né? Então, continuando a nossa passagem aqui, no versículo 16, né? Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no eirado, não desça para tirar alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, Deus, né, vai começar o julgamento, esse tempo de prova no mundo por Israel, né? Aqui fala bem claro, aquele que estiver na Judéia, fuja para os montes, né? Essa palavra que fuja para os montes era uma expressão bastante conhecida do povo de Deus, porque sempre que tinha perseguição, era o local que eles iam, né? Tanto que até hoje existe nas montanhas covas, né, cavernas, onde eles se escondiam dos inimigos deles, né? Os mais recentes descobertas da Bíblia original no Mar Morto, né, foram encontradas nessa região do Mar Morto, né, em cavernas, né, que os povos
se escondiam lá, moravam, né? Na Bíblia, a gente tem, na época de Ló, né, quando Deus determinou o juízo sobre Sodoma e Gomorra, lá em Gênesis capítulo 19 e 17, Ló fez isso, fugiu para as montanhas, né? O povo de Israel, quando estavam fugindo dos midianitas, lá em Juízes capítulo 6, versículo 12, também fugiram, quando Deus mandou o castigo sobre Israel, em Jeremias capítulo 16, a mesma coisa. E por que é falado assim, né? Aquele que estiver no telhado, não desça para pegar suas coisas, porque de alguma forma esse juízo que Deus vai começar derramando lá em Israel, vai ser uma coisa muito rápida, né? Não vai dar tempo das pessoas ficarem titubeando, tomando decisões, vai ser algo muito rápido. Então vai aparecer o sinal do Filho do Homem, versículo 29, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Antes de comentar isso aqui, um versículo que eu anotei aqui para a gente pensar nele. Por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Há pessoas como eu e você, né, que por causa de nós, Deus vai abreviar esses dias de provação no mundo. Amém? Porque não é o prazer de Deus castigar o povo dele. Amém? Por isso não devemos ficar com medo, não sabemos. Ninguém sabe, Jesus vai falar mais para frente. O Pai sabe, né, quando é a data, mas nós não devemos ter medo disso, de estudar o final dos tempos, né? Até por isso estamos estudando com um grupo de células sobre o final dos tempos, né? Não queremos que a igreja do Senhor seja ignorante nisso e quando acontecer, todo mundo ser pego de surpresa. Não queremos, amém? Então, mas o prazer de Deus não é castigar seu povo, amém? Então você pode ficar tranquilo quanto a isso. Não é o prazer de Deus castigar, né? Em Apocalipse, Deus fala para uma das igrejas, né, que pela sua fidelidade eu vou te poupar do tempo de provação que vai ir sobre toda a terra. Então, Deus sabe, né, quem vai ser destinado a isso. Vamos avançar? Então, depois desses vários sinais que eu falei para vocês, o sinal principal, o sinal do Filho do Homem, Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14, fala assim: eu estava olhando nas minhas visões noturnas e vi que alguém parecido com o filho de homem, vinha nas nuvens do céu. Ele se dirigiu ao ancião bem idoso, e a ele foi levado. E foi-lhe dado domínio e glória, e um reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino é tal que não será destruído. Olha que interessante, né? Daniel, nessa época, muitos anos antes de Jesus, já estava falando do que aconteceria com Jesus no final de toda a era que nós vivemos, né? Então, Jesus, ele vai vir com toda a sua glória, né, para julgar. Que continuando aqui a nossa passagem em Mateus 24, versículo 29, vou ler novamente. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Essa passagem fala que as autoridades, né, que Efésios fala para a gente, né, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra potestades, dominadores do mal, né, nas regiões celestes. Né? Existem autoridades celestes
E que Jesus está falando aqui, né? Todas as autoridades que não são de Deus vão ser destruídas, vão ser abaladas, os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Essa é a nossa esperança, amém? Para isso que nós estamos esperando e vivendo a fé em Cristo, que quando o Senhor aparecer com seu sinal no céu, todo mundo vai ver e muitos vão tremer, vão se explodir de raiva, de ira, porque vão reconhecer aqueles que pregavam o evangelho. Jesus é verdadeiro, olha lá, os crentes falavam, Jesus é verdadeiro. E quando ele aparecer com esse sinal, nós que esperamos no Senhor vamos ser arrebatados, amém? Vamos ser arrebatados se não estivermos mortos, mas aqueles que estiverem mortos vão ser levantados, vão ser ressuscitados, amém? Então, não devemos temer, não temos por que temer, porque quando o Senhor aparecer, essa vai ser a hora de arrebanhar todo o seu povo para estar com Ele, amém? É aqui, finalizando, Jesus fala de duas parábolas, a parábola da figueira e a parábola do bom servo mau, do mau e do bom servo. Qual que é a parábola da figueira? Versículo 32, aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam, senão quando veio o dilúvio, levou a todos. Assim também a vinda do Filho do Homem. 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor, mas considerai isto. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quando as flores, Jesus falou aqui, né? As flores começam a brotar da planta, a gente sabe que está chegando o verão, né? Então, da mesma forma, quando esses sinais começarem a acontecer, podemos estar confiantes, né, que Jesus está voltando. Aqui ele fala da geração, né? Não passará essa geração antes que essas coisas aconteçam. No versículo 30, existem 3 tipos de interpretação para isso, mas uma delas seria que o povo de judeu seria preservado, né? Não vai ser totalmente destruído. Isso é verdade, né? Aconteceu isso na história. Houve uma tentativa de extermínio do povo judeu em toda a Europa, né? na Segunda Guerra com Hitler, mas ele não conseguiu, né? Hoje existe uma tentativa do inimigo mesmo de destruir a raça humana, né? Querem fazer uma redução de população, né? Se você começar a estudar sobre isso, fica, né, até aterrorizado como a maldade humana está, né? A vontade de destruir os humanos, ficar só a elite, né? Dizem que o mundo não aguenta, o mundo físico natural não aguenta a quantidade de população que existe, mas é pura balela. Mas aqui
tem uma interpretação que eu acredito que seja bastante plausível, seria que a geração que existe, que começar a ver esses sinais acontecendo, ela vai ver a volta de Jesus, né? Vai ser uma coisa sucessiva e rápida, né? Quando começar esses sinais, podemos ficar confiantes. Isaías 40, 40, versículo 8, diz assim: seca-se a erva e cai sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Isaías também, capítulo 55, versículos 10 e 11, porque assim como a chuva e a neve descem dos céus, não voltam para lá, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas o fará o que me agrada, e cumprirá com êxito o propósito da sua missão. Então, o que Jesus falou, né, que iria acontecer, ele garante, né, vai acontecer. Né? A gente viu que nos dias de Noé, fala em Gênesis capítulo 6, né, fala que as pessoas estavam vivendo as suas vidas e não se importaram com a pregação de Noé. Ele estava advertindo, falando que Deus ia trazer o dilúvio de águas, né, e veio o dilúvio, somente a família dele foi preservada, porque não creram, né? Então, encerrando aqui, vamos ler a parábola do servo bom e mau. Quem é, pois, servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas aquele servo mau, aquele servo sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora-se, e passar a espancar seus companheiros e a comer e beber com ébrios, que seria com bêbados, virá o Senhor daquele servo em dia que não espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. E ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus fala que ele vai vir como um ladrão na noite. Gostaria de deixar duas últimas passagens para os irmãos lá em Apocalipse, capítulo 3. Versículo 3. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido, obedece e arrepende-te, pois se não estiveres alerta, virei como um ladrão, e tu não saberás a que hora virei contra ti. Versículos 16, capítulo 16, versículo 15. Eu venho como ladrão, bem-aventurado aquele que está alerta, e tem consigo suas vestes, para que não ande nu, e não se veja a sua nudez. A vontade de Deus é que a gente esteja alerta, estejamos despertos, né? Porque não é a vontade de Deus que a gente seja pego de surpresa, desprevenido, como eu falei no começo, com nossos extintores descarregados, né? O apóstolo Tessalonicenses, carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele fala que vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Jesus tinha falado: mas vós, irmãos, não estáis nas trevas, de modo que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Nós que estamos com o Senhor, nós não estamos nas trevas, amém? Então esse dia não vai pegar a gente de surpresa, mas uma boa parte do mundo vai ser surpreendido, né? Então, quero pedir com os irmãos, né? Vamos separar um momento agora de quebrantamento, de intercessão. Talvez
você está de bem com Deus, né? Sua vida está na luz, você não está em trevas, mas seu querido amigo, seu familiar está afastado do Senhor. Nós não queremos que ninguém se perca. Deus não quer que ninguém se perca. Essa é a verdade. O inferno foi preparado para o Satanás e seus demônios. O inferno não foi preparado para os seres humanos, amém? Então, vamos interceder. Eu quero pedir que você feche seus olhos, que possamos sondar nosso coração. Que tipo de servos temos sido? Será que temos sido servos bons? Que administramos a obra de Deus da maneira correta? Vivemos da maneira correta? Que é viver de acordo com a palavra de Deus? Ou temos sido servos maus? E vamos clamar misericórdia por Deus, para que possamos estar acordados. Quando virmos esses sinais, iremos receber Ele de pé, né, com honra, amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos pela Tua palavra, Senhor. Uma palavra de amor, Senhor, uma palavra dura, mas é uma palavra de amor que nos coloca em estado de alerta. Estado, Senhor, onde devemos ter simbolicamente a nossa guarda levantada, para que não sejamos enganados. Pai, pedimos perdão, Senhor. Perdão por nossas falhas. Cada um de nós, Senhor. Tua palavra diz, Senhor, que todos pecaram. Não há um justo sequer, a Tua palavra diz, Senhor. Não há um justo sequer. Cada um de nós, Senhor, somos pecadores, somos merecedores da condenação, mas pelo Teu Filho amado Jesus, que morreu na cruz e ressuscitou, e está vivo, nós podemos clamar por misericórdia e justiça, Senhor. Podemos clamar, Senhor, pela salvação de nossas vidas, pela salvação de nossos queridos, Senhor, nossos parentes, nossos amigos, que estão afastados do Senhor. Clamamos, Senhor, pela Tua misericórdia. Clamamos, Senhor, que nós possamos estar despertos, possamos andar na luz, não sermos pegos, Senhor, de surpresa, quando o Senhor vier, que a Tua palavra diz, Senhor, que será como um ladrão na noite. Muitas pessoas desprevenidas serão pegas de surpresa. O mundo em geral será pego de surpresa. Mas Teus filhos se alegrarão como os bezerros soltos num pasto. Nós vamos celebrar a Tua volta, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Nos ajuda a perseverar firmes até o fim. Em meio a tantas tribulações, Senhor, a tantos desafios que o mundo, Senhor, vem colocar, muitas afrontas, talvez até perseguições venhamos a enfrentar, Senhor. Mas que possamos, Senhor, continuar firmes. Podemos receber do Senhor esse elogio. Bem-vindo, servo bom e fiel. Entra no gozo do Teu Pai. Aleluia. Neste momento eu gostaria de chamar os pastores aqui à frente. Gostaria de dar uma oportunidade para os irmãos. Se você tem um parente, para clamar pela vida dele, venha até a frente, vamos orar com você, amém? Há muitas almas, assim como foi falado pelo Marinho, muitos estão sedentos pela presença de Deus, muitos estão sedentos pelo Senhor. O mundo tem pregado o medo, né, para aterrorizar a todos, fazer ficarmos
acanhados em nossas casas, né, aterrorizados pelo medo, mas Jesus, Ele nos dá esperança. Ele fala, né, não é o fim ainda, calma, né, vai surgir o sinal do Filho do Homem, e com isso nós vamos celebrar, amém? Então neste momento, se você quiser uma oração por cura, ou algo, um pedido especial, vem à frente, vamos orar, amém? Enquanto isso, vamos adorar ao Senhor.